banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. No Banco ar, Digimais, Cartão de Visita News. Todos. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região, no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica e muito valorizada, às margens da rodovia Anhanguera, o maior corredor financeiro do país. Com tráfego de mais de 1 milhão de veículos de passeio mês, nosso outlet encontra-se ao lado de diversos residenciais fechados e grandes indústrias. Conta com espaços amplos, cuidadosamente projetados com atributos especiais e um grande mix de lojas. Um empreendimento que está sendo preparado para receber você e aproximar toda a região. Um verdadeiro ponto de encontro, com entretenimento, conectividade, grandes marcas e muita valorização. Além de gerar mais de 1.000 empregos diretos. Traga sua empresa para a principal rota econômica da região. Não perca tempo. O futuro está à sua frente. O Santa Maria Outlet espera por você. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas exclusivas, com Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Bom, estamos transmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. A nossa entrevista com o Coronel aqui estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no TH+, na Rede Brasil Televisão, Correio Papagaio do Sul de Minas e mais 22 portais. Fora, no Cartão de Visita News, YouTube e na TV. Eu estou com o Coronel Marcelo dos Santos Sansana, ele é coronel da Polícia Militar, desde 15 de janeiro de 92. E é nascido em Batatais. Eu vou deixar ele contar um pouco a historinha dele, depois eu vou falar um pouco do currículo, que é bem extenso, e a gente vai discutir. Vamos falar então
que é o perfil do programa. Como começou isso? Como é que você chegou a... Como criança, como é que começou tudo isso? Vamos falar um pouco da sua família, de você. A minha infância em Batatais, Zaca, foi muito boa. Eu tive um pai e uma mãe que me deu uma educação sensacional, né? Bom, isso dá para se perceber até pelo jeito, pelas tratativas, aqui sem milonga nenhuma, pelas tratativas eu percebo que às vezes o cara está numa posição como a sua e fica, né, aquela vaidade toda. Eu vejo que você é um cara que tem um diferencial. Obrigado, Zaca. Hoje a Polícia Militar ela também nos dá uma formação muito importante. Hoje a formação do nosso policial militar é para cumprir a lei, proteger as pessoas da forma mais amistosa possível, porque a população é a destinatária final dos nossos trabalhos. Eu sempre digo o seguinte, para o superior hierárquico se presta conta do trabalho. Não se trabalha para o superior, se trabalha para a população, e é isso que nós fazemos, né? Mas na minha infância, o legal na cidade de Batatais é que eu gostava de jogar bola, né? Eu estava te contando anteriormente aqui, eu gostava de jogar futebol e eu cheguei a jogar no profissional do Batatais. Passei um bom tempo ali. E quando chegou a época do vestibular, minha mãe, professora... Deram uma pernada, você falou, agora eu vou virar polícia e vou prender todo mundo. Não, que chegou a época do vestibular, a minha mãe era professora de português, graças a Deus, uma professora muito boa, né? Exigia bastante da gente, de mim, da minha irmã. Dedicada. E eu exijo hoje das minhas filhas, né? Sempre exigi, se bem que as minhas filhas são melhores que o pai, a gente brinca, né? Que Tem o que filho ser, ou tem que ser igual ou melhor. As minhas são melhores que eu, né? Uma já é advogada, vai em breve se casar, né? Com o marido também advogado, e a outra menina está estudando em São Paulo na USP, então já estão bem encaminhadas. Eu falo que são melhores do que eu. Mas lá na minha infância, eu gostava de jogar futebol, mas chega um momento que você tem que decidir. Cheguei a jogar no profissional do Batatais, ali com os meus 17 anos, 18 anos, e quando chegou o momento dos vestibulares, simplesmente eu falei, bom, agora eu tenho que tomar uma decisão, e eu consegui ser aprovado, porque eu tinha vontade de ser policial também, né? Meu pai me contou uma vez que passou uma viatura, eu tinha 10 anos de idade, eu falei, pai, eu vou ser o que esse senhor é. Às vezes dizem que a palavra tem poder, mas eu acredito que já está escrito quando você fala isso. É verdade, concordo contigo. E aí eu prestei a Academia do Barro Branco, concurso muito difícil, muito concorrido, são milhares e milhares de candidatos que prestam esse concurso e são poucas vagas. Tive a oportunidade de passar e eu tinha que decidir, e decidi, penso eu, da melhor forma possível, seguir a carreira militar. Me formei em 1994, depois dos vários anos de estudo na Academia do Barro Branco, saí aspirante oficial e como aspirante segundo tenente, eu fiquei um bom tempo ali na região da Zona Sul de São Paulo, do Capão Redondo, Parque Santo Antônio. Que na época deveria ser um problema e foi uma baita de uma escola. Que naquela época, hoje está revitalizado mais aquela área, mas na época nós tínhamos aí, a grande maioria da população era ordeira, trabalhadora, mas nós tínhamos nichos criminais ali que eram um problema para a polícia e para a própria comunidade local. Depois de passado esse período ali na região do Capão Redondo, eu tive a honra, o privilégio, sou eternamente grato a Deus por ter trabalhado na cidade de Batatais, voltei para a minha cidade, onde eu fui criança, onde eu fui adolescente, e aí pude, como tenente, depois do posto de capitão, comandar a companhia de Batatais durante aproximadamente 16 anos. E aí promovido ao posto de major, um pouco antes de ser movimentado para a capital, para onde eu fui, porque não tinha vaga. Mas como que é isso? Você faz de São Paulo, você tem uma formação que eu vou falar aqui depois, você volta para a tua cidade, fica muito tempo, daqui a pouco os caras te removem para São Paulo. Isso aí faz parte da profissão? Faz parte, Zaca. A gente sempre fala que nós trabalhamos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não é a Polícia Militar de Batatais, não é a Polícia Militar de Ribeirão, não é a Polícia Militar de Franca. A nossa polícia é uma instituição estadual. Então, não tinha vaga, simplesmente. Quando vai afunilando a carreira, os postos vão subindo, o que acontece? Menos vagas. São poucos coronéis também, né? Coronel só tem 64 coronéis no estado inteiro. Aqui só tem um. Mais ou menos o quê? 100 mil policiais militares? Em torno de 80 mil. Hoje a polícia, em torno de 80 mil homens hoje. E aí nós, no posto de major, eu fui trabalhar na cidade de São Paulo, mais precisamente ali no centro de São Paulo. A área ali da Praça da Sé, da Praça da República, na época, Vale do Agabaú, um horário, um local bastante crítico, assim, do ponto de vista político, do ponto de vista social. Porque ali você tem
Ali você tem o palácio, tem um monte de coisa, tem problema de usuários e tal. E ali tem o problema. Você sabe que ali nós temos o maior tribunal de justiça do mundo, né? Sim. Em desembargadores é o maior do mundo. Nós temos vários prédios públicos ali, vários órgãos, vários poderes. Enfim, é uma responsabilidade muito boa. Mas esse período como major foi bom, porque depois vou contar aqui rapidamente, eu iria voltar como já coronel full, eu já ia retornar para comandar o centro. Então, depois da tenente-coronel, passei pelo CAPS. O CAPS é o Centro de Apoio Psicossocial da Polícia, uma área importantíssima também, que cuida da saúde mental. Ali, no pouco período tem que eu muito fiquei... Quando há um embate, um combate, o policial realmente fica abalado? Depende da estrutura dele, emocional. Depende do tipo de embate que foi também, como foi o confronto, né? Por isso que nós temos que ter mecanismos institucionais que possam cuidar, olhar com olhos humanos para esse policial, e nós temos o nosso Centro de Apoio Psicossocial. Passei um período ali e fui ser diretor, para onde já estava direcionado para poder desempenhar a função de tenente-coronel, a função aí de diretor do presídio e comandante do presídio militar Romão Gomes. Um local também de bastante experiência. Peguei o período de pandemia, um período complicado, porque eram pessoas confinadas. Nós temos aí, percentualmente, em termos de porcentagem, baixo desvio de conduta na Polícia Militar. Para você ver, nós temos aí cerca de 80 mil homens, temos hoje 150 presos. É impossível você perto do zero. Rodar 100%, porque é ser humano. É ser humano, mas perto do zero os desvios de conduta. Mas, infelizmente, nós temos que cuidar e cuidar bem. Felizmente, né, eu digo até, cuidar bem do presídio, com dignidade, cumprindo a lei de execução penal, trabalhar dentro da legalidade, mas sempre propiciando também dignidade. Eu acho que esse binômio legalidade e dignidade tem que andar juntos no presídio militar. Graças a Deus, graças ao trabalho dos nossos oficiais, das nossas praças lá durante o período de pandemia, não tivemos sequer um incidente grave da Covid-19 no interior do presídio militar Romão Gomes. Feito isso, chegou a hora de decidir a minha vida se eu iria ou não ser coronel. E até conto uma história que eu estava saindo do Tribunal de Justiça Militar, eu era tenente-coronel. Quem era a cúpula que falou assim, vamos pôr esse cara como coronel? Porque é algo incerto. Porque tem muitos tem a questão profissional, tem a questão política, tem um monte de coisa envolvida nessa história. Isso, tem muitos tenentes-coronéis com capacidade eu acredito. De ser coronel, então o filtro é muito pequeno. Acho difícil até o comando, na situação que tem, decidir o tenente-coronel para ser coronel. Não é fácil. Eu acredito. Mas, como você falou, a gente acredita em algumas coisas, né? A palavra tem poder e tudo mais. Eu saí do Tribunal de Justiça Militar, que a gente ia muito ali por ser diretor do presídio. Do tribunal eu também conhecia todo mundo. Eu era diretor de uma grande rede de televisão e eu parava meu carro ali no tribunal embaixo. O pessoal da Justiça Militar que me autorizava a parar. Que legal, que legal. Eu ia muito por ser diretor do presídio, tinha algumas demandas, às vezes, para tratar com o juiz das execuções, um grande amigo, um grande profissional que está lá há muitos anos, que é o Dr. Mauro Cavalcante, aprendi muito com ele. E eu saí do Tribunal de Justiça Militar, tomei o caminho ali da Vergueiro, que é onde fica o CPA M1. Para quem é da capital sabe, ali na rua Vergueiro, e para quem é do interior, se passar um dia vai ver o CPA M1, que é o Comando de Policiamento de Área Metropolitano 1. O centro é o primeiro, né? Eu olhei para o prédio, sabe quando você olha para o prédio? Olhei para o prédio e falei, vou voltar para cá, alguma coisa me diz. Alguma coisa está me dizendo que eu vou ser promovido. A tal da intuição. E vou voltar para o M1. E aquela experiência de major lá atrás me ajudou bastante. Porque quando eu cheguei no M1, eu falei, puxa, mais um desafio. Porque era um ano de período eleitoral. A gente sabe que período eleitoral, o ano passado foi em maio do ano passado, é um período eleitoral, nós tínhamos Copa do Mundo, nós tínhamos a retomada de todos os eventos, porque a Covid já tinha praticamente terminado, então voltaram todos os eventos. Você sabe que ali na Paulista tem os grandes eventos, no Vale do Anhangabaú também tem os grandes eventos, e graças ao bom Deus... Que são os eventos que, na realidade, devem de acontecer, é importante, mas também que em alguns momentos são críticos. Sim, estamos com a problemática de uma situação da Cracolândia que está diluída hoje no centro. Fizemos inúmeras prisões, várias prisões, estão fazendo agora várias prisões, mas a gente sabe que ali é uma questão não só de segurança, mas também de saúde pública. O governo do estado vem dando já uma atenção muito grande ali. Eu entrevistei um doutor Yassin, que era um juiz, esse é desembargador hoje,
e na época eles faziam a questão compulsória. Na minha opinião, eu acho que eles tinham que voltar a fazer isso, porque os meninos que estão lá na Cracolândia já não tem mais condições de refletir. Isso, eu até conversei com o pessoal, nós fazíamos parte. É ruim para a polícia também. Quando eu estava no centro nos 3 primeiros meses desse ano, eu ainda estava no centro e a gente participava da comissão, muito bem liderada pelo nosso vice-governador Felício Ramute, muito bem liderada por vários profissionais ligados às áreas de saúde, assistência, segurança, enfim, hoje está o Coronel Melo, está lá, com muita boa vontade de fazer o melhor, mas nós sabemos ali que de todas as medidas tomadas, voluntárias, que atendem na saúde, é o que você falou, de repente não se pode descartar, eu entendo que seja medida extrema. Isso aí, essa questão, a gente fala, porque a gente está aqui e está vendo, e a imprensa em cima, e a questão também está incomodando, realmente está atrapalhando os comerciantes lá, e já existem algumas outras questões que já estão falando, mas isso acontece em Los Angeles, Sim. E na Filadélfia. Sim. Filadélfia é pior que São Paulo. Sim, existem outros locais do primeiro mundo, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, que existem essas regiões abertas, se chama cenas de uso, né? Conhecida popularmente como Cracolândia, mas cenas, se dá um nome técnico atualmente de cenas de uso, né? Então, mas eu acredito que como última ratio, né, como última razão, se não for possível, tem que ser pensada, estudada essa possibilidade da internação compulsória, não se tenha dúvida, desde que sempre os órgãos integrados, eu acho que o importante ali é a integração dos órgãos. Todos são responsáveis pelo centro de São Paulo, todas, eu digo pessoas, as instituições, os poderes, a comunidade como um todo. E eu vejo que está caminhando bem, eu acredito que o trabalho está sendo muito bem feito. Na parte da polícia, desde que nós estávamos lá, agora um trabalho também do Coronel Melo, com o doutor Jair Ortiz, que está lá da Polícia Civil, várias prisões de traficantes, prisões de ladrões de celulares, furtadores, receptadores, porque é o destinatário, estimula, que é o que alimenta, é o que estimula o crime. Então tem sido feito um grande trabalho na área da segurança e outras áreas também, o pessoal está se desdobrando, acredito que teremos bons resultados naquela região. O centro também é o que a gente fala, né, dos eventos. Os eventos são grandes, macro, tudo ali a dimensão é maior e a polícia, com a sua técnica, com a sua capacidade, o grupo de oficiais e praças também na região central, ele é muito bom. Então isso facilita bastante o trabalho do comandante. E para lá que eu fui, né, passei em frente ao prédio e que 15, 20 dias depois, a minha promoção saiu e eu fui cientificado pelo comandante Ronaldo, à época o comandante-geral, que era o comandante-geral do ano passado, e também pelo subcomandante Coronel Nery, que eu iria assumir o M1, e eu fiquei muito feliz em poder ajudar aquela comunidade do centro, um desafio muito grande. E aí, para concluir, né, a aposentadoria do Coronel Robson Douglas se deu em abril desse ano. Como eu sou da região... Tem alguma idade específica para aposentar um coronel da PM? Eu sei que existe um limite. 5 anos no posto. No posto de coronel? 5 anos no posto de coronel. E tem idade, não? Tem 62 anos. Ou 5 anos no posto. É que é difícil. Aposentar novo, hein? Aposentar garoto. Dá para trabalhar, então. Mas eu falo para você, 30, 35 anos, 40 anos de polícia... A profissão nossa é bem... Não, se saiu ileso, já é um grande negócio. É muito gratificante ser policial. Claro, muito gratificante. A gente quer ser xerife quando é criança, Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é desgastante também. Muito gratificante e ao mesmo tempo desgastante. Mas vale a pena, vale a pena. O garoto que estiver me assistindo aqui, a moça que estiver me ouvindo, eu peço que vai para cima. Se tiver com vontade de ser policial, não tenha dúvida, vai lá, se inscreva. Nós temos aí as portas da polícia, elas se dão pela Academia do Barro Branco, que aí você já sai como aspirante oficial, tenente, né? Inicia a carreira de oficial, e ela se dá também pelas escolas de formação de soldados. Excelentes escolas nós temos. A escola de Pirituba com seus núcleos, porque nós temos núcleos distribuídos no interior e também na capital, tem uma excelente qualidade de ensino, tanto é que a Academia do Barro Branco é bacharelado em Ciências Policiais e
a escola de soldado também é um curso superior tecnólogo de segurança, de ciências policiais. Então é muito importante. Que no qual ele é formado, ele é bacharel em ciências policiais de segurança e ordem pública pela Academia Policial Militar do Barro Branco, que é o óbvio, né? Tem mestrado em ciências policiais de segurança do estado de São Paulo, do Centro de Altos Estudos, doutorado em ciências policiais, aqui tem muito, isso aqui vai estar tudo nos portais de notícias. Também graduado em ciências jurídicas pela Faculdade de Direito de Franca, pós-graduação na área jurídica nas conceituadas escolas do Luiz Flávio Gomes, tal, fora cursos de formação complementar, é um cara totalmente vocacionado. Deixa eu perguntar uma coisa que é importante a gente perguntar. Óbvio que você vai falar para mim, o cara para ser policial precisa ser corajoso? Essa é uma pergunta, mas eu queria que você respondesse a segunda. Porque você precisa ter coragem para ser policial para o embate ou o combate, sei lá, e você precisa ser corajoso, que eu acho que é o pior, de ser questionado. Porque ser questionado é a pior coisa que tem quando você é um cara íntegro e fez o seu trabalho, que é o social. Como é que você pensa nisso? Eu penso que a coragem é uma qualidade inerente a qualquer profissão. Eu acho que nós temos que ter coragem de inovar, ter coragem de melhorar, ter coragem de mudar quando é preciso. Porque a repetição não incomoda ninguém. Se eu repetir as mesmas coisas todos os dias, não vai mudar ninguém, não vou perturbar ninguém, não vai incomodar. Mas se eu mudar, a mudança melhora. A mudança faz as pessoas crescerem. E para ter mudança tem que ter coragem. A polícia, evidentemente, essa coragem ela é ressaltada, ela é exaltada, né? Tem que ter ali para enfrentar o perigo. Eles sabem, quando entram, é o que mais eles aprendem é da responsabilidade que eles têm. Isso, mas sempre com técnica, Zaca. Hoje a nossa polícia, todos os nossos procedimentos, nós temos procedimentos operacionais padrão, que nós chamamos de POP. Então nós vamos ingressar numa casa que tem um indivíduo armado, tem um procedimento. Nós vamos abordar um veículo, tem um procedimento. Nós vamos abordar uma pessoa em via pública que possivelmente está armada, tem um procedimento. Então tudo tem procedimento. Vamos falar sobre o procedimento que a gente comentou em algum outro momento, sobre abordagem, que às vezes vem 3 viaturas, 5 motocicletas para abordar um cara. Eu quero que você conte essa história para mim. Por que às vezes é feito isso? Para que as pessoas não pensem que seja um excesso da polícia. Na realidade é o tipo de pessoa, às vezes, que vai ser abordada, ou melhor, a condição da pessoa. Às vezes é um criminoso perigoso, que está fortemente armado, ele está sozinho, mas ele está fortemente armado. Ou está em 2 pessoas, está fortemente armado. Ou corre-se o risco de, quando uma viatura sozinha, solitária, o aborda ou aborda com mais um, vem alguém resgatar. Que já aconteceu isso. Venha outro criminoso que está dando suporte para esse veículo, tentar resgatá-lo. Você vê vídeos comuns, inclusive nos Estados Unidos, em que existem câmeras em todas as viaturas, você vê que vários criminosos alvejam policiais que, de repente, fazem uma abordagem um pouco negligente. Então nós temos que observar. Por isso que eu falo, hoje nós temos técnica. E essa técnica faz com que o risco de morte do policial seja bem diminuído. Porque nós queremos que o nosso policial, Zaca, volte para casa vivo, volte com saúde, volte com a sua integridade física garantida. E também queremos proteger a vida do cidadão, até do criminoso nós temos que proteger a vida do criminoso. Agora, se o criminoso faz a opção de reagir a uma abordagem ou de forma violenta, ou de forma com utilização de arma de fogo, ou não demonstra interesse em restituir a arma. Além do policial se proteger, ele vai... porque é legítimo, ele pode agir primeiro no estrito cumprimento do dever legal, ele tem a obrigação de agir, e depois em legítima defesa. E a legítima defesa, que é importante ressaltar, como eu estava te falando, ela prevê a situação da possibilidade do policial agir se o perigo for atual, ou seja, se o criminoso já está efetuando disparos, e se o perigo for iminente. Ele não efetuou nenhum disparo, só que ele não devolveu a arma, ele não soltou a arma. Se ele não soltou Cartão a arma, de Visita News, o seu programa de entrevistas exclusivas, com Zacarias Paganelli. Se o criminoso está armado, tem que soltar a arma. Se ele segurou a arma, ele quer fazer o quê com essa arma? Então, esse é o perigo iminente. Esse é o chamado perigo iminente. Então, o policial está bem treinado, está bem legitimado. Nosso comandante Cássio e o nosso subcomandante Freixo fazendo um grande trabalho à frente do nosso comando da Polícia Militar, nosso governador Tarcísio dando todo o apoio, nosso secretário
Guilherme Derrite dando todo o apoio à atuação das polícias e das forças de segurança. Nós aqui em Ribeirão Preto, como eu te falei, com a aposentadoria do Coronel Robson, Deus novamente, eternamente grato de comandar uma região onde eu nasci e cresci. Ribeirão Preto é uma cidade, e é toda a região, em que a maioria das pessoas são valorosas, ajudam a polícia. Nós recebemos mais de 3 mil ligações diárias no Copom aqui, muitas delas... Não é para dar trote. Quero dizer que o policial é gente boa. Não, mas muitas delas, denúncias, isso fez acaba ajudando, né? Isso fez com que nós, hoje tivéssemos um índice de desempenho operacional... Uma comunicação direta, né? Extraordinário. Aumentamos a nossa produtividade, aumentamos nosso número de prisões em flagrante, aumentamos o nosso número de presos capturados na região, aumentamos o número de apreensões de armas de fogo. E isso culmina com a queda dos principais crimes, principalmente os crimes contra o patrimônio, de roubos e furtos. Então, e homicídios também, né? Então, isso faz com que a gente fique muito feliz, porque a nossa região é uma região que tem quase 4 milhões de pessoas. Zaca, é uma região... Não, e pior que você tem aqui, essa região, literalmente, você tem vários formadores de opinião. Sim. Que são pessoas de... Sim, nós temos uma preocupação com a nossa área rural. Como dizem, você está na Califórnia brasileira? Sim, nós temos uma preocupação com a nossa área rural, nós temos um agronegócio muito forte na nossa região. Nós temos eventos importantes, semana que vem, vai começar a festa do Peão de Barretos. É tua área lá? É minha área, é um dos batalhões da minha área. Então nós vamos dar toda a estrutura, a Polícia Militar vai dar toda a estrutura para a Festa do Peão. E nós aqui temos parceria, nós temos o Dr. Jorge, nosso grande amigo, o Dr. Piscinato, o Dr. Adolfo, os delegados da região. O Jorge falou, ele que fez essa... ele que falou que te recomendou e tal, e falou... O Dr. Jorge é um grande parceiro. Gente boa. Hoje nós fizemos uma operação... Aliás... fizemos uma operação na data de ontem, também hoje, com a Polícia Civil, em Desmanches. Aqui em Ribeirão? Em Desmanches, visando mesmo prender o receptador de peças furtadas, peças roubadas. A operação foi um sucesso. Então, são coisas, né, que a gente vê... Segundo estudos realizados aí, não sei se você acompanhou, recente pesquisa que saiu, Ribeirão Preto foi considerada a 5ª cidade mais segura do Brasil e a 3ª do estado de São Paulo, né? Franca, um destaque para Franca e Araraquara. Araraquara foi considerada a 2ª cidade mais segura do Brasil e do estado. Eu conheci Franca, sexta. Eu conheci Franca, eu morei muito tempo em Santa Rita, Passa Quatro. E eu conheci Franca. Eu tive em Franca há uns 3 anos atrás, não faz muito, eu fui falar com um promotor de justiça lá. Eu achei sensacional a cidade, o que ela mudou. Muito boa. A estrada ficou ótima também. Muito boa. O prefeito de Franca também é um grande profissional, é um abnegado. O prefeito aqui de Ribeirão também, a gente tem tido um bom contato. Então, eu acho que é importante essa integração dos órgãos. Eu falo assim, ninguém faz nada sozinho. Se a gente não se ajudar, não tem quem nos ajude. Meu pai falava isso. As forças do bem têm que se ajudar. Tem que se ajudar. O bem sempre vai vencer o mal. Uma hora, o bem sempre vence. O mal, como dizia um autor, o mal pode vencer algumas vezes, mas no final o bem vence. E as forças vivas da sociedade, inclusive os CONSEGs são muito importantes. Nós temos uma participação dos conselhos de segurança, CONSEGs, são conselhos de segurança em que a comunidade participa de reuniões junto com a polícia. Porque o que vai fazer o CONSEG, na minha opinião, como tinha também o conselho na PM, que eu participei há muito tempo, eles vão levar os problemas e também vão divulgar o que a polícia faz. Sim. Sim. Entendeu? É importante isso. Muito importante, porque eu sempre falo, os olhos da polícia são também os olhos da população. A polícia não consegue estar presente. Não tá. Você não está em todo lugar. É humanamente impossível, né? Fisicamente impossível estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então ali, foi o que eu falei, mais de 3 mil ligações, grande parte dessas ligações são populares, são pessoas que informam e denunciam criminosos. E essa parceria é muito legal e nós temos conseguido muito resultado assim. Eu ia te perguntar uma coisa sobre abordagem, já te perguntei, mas eu queria a tua opinião sobre isso, que foi uma polêmica uma época, depois até foi lançado um livro e tal. Quando você é obrigado a algemar alguém por algum motivo,
na realidade, é mais para preservar o preso, né? Sim. É mais para a segurança dele. O algemamento, ele tem uma série de... Porque existe uma polêmica sobre isso, mas já existem alguns estudos, inclusive, falando, não, para algemar até não só para a segurança do policial, mas também para a segurança dele também. Sim, para você ter uma ideia, um exemplo disso, por vezes, o próprio indivíduo que já está preso pelo cometimento de um crime, ele se debate dentro da viatura, quebra o vidro, se lesiona, se corta. Já foram várias ocorrências em que o preso começa a chutar, começa a se debater. Imagine se ele tivesse sem algema. Se ele tivesse sem algema, ele vai quebrar, vai tentar fugir e vai o quê? Se lesionar. Então é importante o algemamento para a segurança do preso, do policial e para o cumprimento da lei. Na verdade, o sujeito, ele cometeu um crime, ele tem que ser preso em flagrante, tem que ser apresentado para ser lavrado o auto de prisão em flagrante e tem que ser recolhido ao cárcere. Então, isso é uma questão legal e uma condição jurídica. É importante você lembrar isso. Eu ia te perguntar o seguinte também, como é que fica, qual é a relação e como que vocês trabalham aqui em Ribeirão, que é aqui onde você está hoje, na questão da vara de menores? Existe alguma... Tem muito problema com o menor infrator e tal. Como é que vocês trabalham com quem que dá apoio, quem é o juiz que dá apoio, quem está nessa área? Olha, Zaca, nós sabemos hoje que tem um conselho tutelar e tal, né? A principal causa da violência e da criminalidade, e foi um estudo que eu fiz no meu mestrado de ciências policiais, a principal causa direta ao lado da impunidade são as drogas. Porque o sujeito que está sob o vício de drogas, ele entra naquela fase chamada abstinência. Quando ele entra na fase chamada abstinência, se ele não tiver recurso para sustentar o próprio vício, é o recurso, é o patrimônio dos outros que vai sustentar. É o notebook do vizinho, é o celular do transeunte. Até então, dentro da casa dele já foi tudo já. Primeiro vai na casa. Os pais são as primeiras vítimas, os pais, os avós, com quem ele vive, são as primeiras vítimas, porque aquela crise de abstinência é muito grande. A depender do tipo de droga, a crise de abstinência gera um efeito mais forte. Por exemplo, o crack é a droga de um maior grau de dependência, junto com esse K9 agora que está surgindo. E quando entra na abstinência, não tem dinheiro, não tem recurso, vai buscar no patrimônio dos outros. Ou vai vender a droga para poder ficar com parte de graça para si. Mas hoje me falaram que também que você encaixasse essa conversa, diz que tem alguns lugares, por exemplo, que existem as biqueiras e vocês vão lá, derruba, vem outra, tá, é normal. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Mas diz que tem muito já cara adulto, na terceira idade, usando droga. Infelizmente. O que está acontecendo? Os estudos que falam isso, que trazem isso, diz respeito à depressão. Eu imagino que seja também... Aspecto psicológico ligados à depressão. Agora, o adolescente, quando a droga entra na vida do adolescente, é pior ainda, porque o cérebro começa a deteriorar. É o último órgão do corpo que se forma, o cérebro da gente. E ele se forma por volta de 18 anos de idade. Se você ingressa com droga antes desse cérebro se formar, o estrago é pior. Infelizmente, os adolescentes, quando entram em crise de abstinência, eles vão praticar delitos, que são chamados atos infracionais. É por isso que a gente tem que ter esse apoio da Vara da Infância e Juventude. Estamos tendo aqui em Ribeirão e região. Estamos tendo. É que o nosso Estatuto da Criança e Adolescente ele só permite a internação, que é a chamada internação, nas hipóteses de ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, roubo à mão armada, homicídio, reiteração de infração grave e descumprimento de outra medida. Ou seja, as hipóteses para internar são muito poucas. Então, o adolescente fica naquele ciclo. Ele pratica o ato infracional, não é internado, pratica o ato infracional, não é internado, volta para as ruas, continua dependente químico, volta a praticar ato infracional. Polícia pega, volta, polícia pega, volta. Pra você ter uma ideia, hoje aí entra aquele outro fator que eu falei da impunidade. Lembra que eu falei? Os dois principais fatores diretos. Os outros são indiretos. Você pega, por exemplo, desestrutura familiar, curiosidade, são fatores indiretos que levam às drogas. Né? Mas os diretos, aquele que vai levar mesmo ao crime, propriamente dito, são as drogas e a impunidade. Porque imagine só, se um furtador de bicicleta... Mas será que o cara chega a pensar, eu vou lá fazer porque eu vou ficar impune? Será que o cara... Pensa. Será que o cara Tanto pensa nisso? Ou tem uma estratégia? Não, vai você que você é menor, você segura a bronca. Outro dia o comandante do 3º I, o tenente-coronel Gustavo, estava conversando comigo, o indivíduo
tinha sido pego mais de 10 vezes por furto, o mesmo indivíduo. Não acontece nada. Então, pega uma, pega duas, pega três, na quarta, na segunda, na terceira ele já sabe que vai acontecer muito pouco. E não é uma culpa da justiça, é a legislação processual penal brasileira que assim permite. Eu pergunto para todos os juízes criminais que eu entrevisto, aliás, foram vários. Entrevistei um agora de Miami, que eu estava a trabalho lá, e pergunto sempre, não sei o que você pode me responder sobre isso, sobre audiência de custódia, porque eu sempre bati nisso, não porque faz audiência e o juiz avalia, solta o cara ou não solta, pelo histórico dele e tal, mas na época que surgiu uma polêmica muito grande, porque a polícia fazia um baita de um trabalho, prendia o cara e o policial ficava indignado, que chegava lá, entregava para o juiz, o juiz cumpre a lei e liberava o cara. Então eu queria saber assim, eu sei o que os juízes pensam, né, hoje relacionado a isso, eu queria saber se você pode falar alguma coisa a respeito disso, se é importante literalmente a audiência de custódia para preservação do preso e tudo mais. A audiência de custódia, ela inclusive tem previsão no direito internacional. Ela foi acoplada ao direito nacional em 2000, salvo engano, em 2008, uma alteração que teve no Código de Processo Penal. A audiência de custódia ela tem a finalidade de verificar se houve uma prisão legal, se foram atendidas as formalidades, ela tem a sua eficácia e eficiência. O que não pode é, de repente, na audiência de custódia, ser utilizada como uma saída fácil. Porque o policial, por mais que você comprove ali e a convicção do juiz seja outra, que está cumprindo a lei, policial fica desmotivado. Penso assim, o juiz no caso concreto, se ele verificar que aquela prisão em flagrante, que o sujeito que está ali, ele tem que ser preso, ele tem que ficar preso, então ele vai quebrar novamente a ordem pública. O que é quebrar a ordem pública para o pessoal entender? Cometer novos crimes. Então, a possibilidade, quando você tem na audiência de custódia, uma das possibilidades é transformar a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou o juiz ali concede uma medida cautelar diferente da prisão. Né? Mas vamos analisar a hipótese de prisão preventiva. Se você colocar aquele indivíduo na rua, ele vai voltar a delinquir? Sim, porque ele já tem 2, 3 procedimentos anteriores, crimes anteriores. Então esse cara tem que ser convertido em prisão preventiva, tem que responder o processo preso. As outras hipóteses, aquela situação que o indivíduo vai tentar se evadir do país, ameaça testemunha, são hipóteses de conversão de uma prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas a principal delas é evitar que a ordem pública, que fica acontecendo crimes constantemente se ele voltar para as ruas. Então, penso que a lei, ela foi branda nesse sentido. Porém, se o juiz, no caso concreto, realmente ter essa visão de, acredito que a grande maioria tem essa visão, de realmente, se esse indivíduo voltar ao convívio social, ele vai continuar quebrando a ordem pública constantemente, é melhor eu converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Então esse é o caminho. Mas a audiência de custódia, para finalizar, penso eu que numa polícia que trabalha dentro da legalidade, que trabalha de uma forma com procedimentos operacionais padrão, é tranquilo. Eu queria te perguntar outra coisa, que eu passei por isso, inclusive, como conselheiro na Polícia Militar, no conselho no QG, e a gente falava muito sobre isso. Óbvio que tem a questão política em tudo, né, porque é órgão do governo e tal, mas as viaturas hoje aqui em Ribeirão Preto, elas andam sempre ostensivas, não? Com os highlights ligados e tal? Sempre ostensivas, a não ser um caso pontual em para poder você recebe uma denúncia que o indivíduo tem que chegar na manhã do gato, drogas, alguma coisa, aí é uma questão pontual. Tá. Mas a regra, a função da Polícia Militar, foi bom você tocar nesse assunto, Zaca, porque ela é uma polícia, pela Constituição Federal, uma polícia preventiva, ostensiva, mas que objetiva também preservar a ordem pública. Então ela tem uma dupla função de policiamento preventivo e ostensivo e de preservação da ordem pública. O que é preservar a ordem pública? A ordem pública é manter uma ordem que não foi quebrada, então estamos aqui, num ambiente tranquilo. Essa ordem não foi quebrada. Se estiver na via pública, a polícia está ali para manter. A partir do momento que a ordem pública é quebrada, qual a principal? Acabei de falar, né? Qual que é o principal momento que a ordem pública é quebrada? Quando ocorre um crime. Então ocorreu um roubo, quebrou-se uma ordem pública ali, que a ordem é não ter o roubo.
aí a polícia tem o dever de restaurar essa ordem pública. Então a preservação da ordem pública, ela engloba manter e restaurar quando ela é quebrada. Então, o policial tem o dever de prender em flagrante quem comete crimes. E nós temos situações de crimes chamados permanentes. Crimes permanentes, que são aqueles crimes em que o flagrante fica se postergando, prorrogando, perpetuando no tempo. Por exemplo, o indivíduo tem droga dentro de casa, guardada dentro de casa. Se a polícia entrar lá hoje, amanhã ou depois, ele vai estar em situação flagrancial. Porque ele tem droga para vender, tem droga ali para comercializar. Se o indivíduo estiver portando uma arma hoje, amanhã ou depois ilegalmente, qualquer momento que a polícia o abordar, vai ser prisão em flagrante, porque esse é um crime chamados crimes permanentes. Então o nosso policial atua também quando ocorre a quebra da ordem, quando ocorre o crime em situação flagrancial. Se o policial, por exemplo, ele sabe que tem droga, ele viu a droga entrar na casa do indivíduo, chegou um carregamento de drogas na casa do indivíduo, ele pode entrar sem mandado judicial, porque ali está acontecendo um crime em situação flagrancial. E o policial militar tem o dever de atuar em situação flagrancial. E ainda tem os caras de pau falando, você está com mandado aí? No caso, a Constituição, ela nos permite ingressar no domicílio em 4 situações. É importante explicar isso, porque é bem informal. A gente está conversando informalmente, porque é importante isso, porque quando fica, é mais fácil de se entender quem é o leigo nessa história. A Polícia Militar, a Polícia Civil, os policiais como um todo, podem entrar num domicílio em 4 situações. Primeiro, com a autorização do morador. Tá. Autorização do morador, qualquer hora do dia ou da noite. Se o morador autorizou, o policial pode ingressar. Segunda hipótese, em caso de desastre, para prestar um socorro. Caiu um telhado, incêndio, aí não tem jeito, né? Incêndio, inundação e tudo mais, o policial pode entrar sem mandado judicial. Essas 4 hipóteses o policial vai entrando. Terceiro, melhor dizendo, flagrante delito. Se o policial tem a certeza que lá está acontecendo um crime, ele pode entrar sem mandado judicial, qualquer hora do dia ou da noite. Então, desastre ou flagrante delito, a qualquer hora do dia ou da noite, a Constituição nos permite ingressar na residência sem mandado judicial. E aí com o mandado, mas com o mandado judicial só durante o dia. Tá. Com o mandado judicial, à noite, não. À noite você pode ingressar, se estiver acontecendo um flagrante, e o policial tem a certeza do flagrante, socorro e autorização do morador. A gente sabe que a Polícia Militar é muito técnica, né? No andar da carruagem ela é muito técnica. E é importante também que exista, como existe, uma área técnica para julgar o policial, que seria a Justiça Militar. Sim. E outra, a maioria são juízes, são ex-coronéis. Quando se fala que a Justiça Militar é corporativista, protecionista... eu não acredito. Totalmente equivocado. Eu não acredito. Totalmente Conheço equivocado. A maioria lá, não acredito. Por que eu digo isso, Zaca? Por que eu digo isso? Além de conhecer... Aí que eles querem ir pra cima, porque eles falam, pô, eu não fiz isso, esse cara quer fazer. Entendeu? Isso é mais técnica. Você imagina, quando o juiz comete um crime, quem que vai julgar o juiz? Outro juiz. Quem que vai apurar? Não é nem julgar, é apurar. Quem que vai apurar o crime envolvendo esse juiz? Um outro juiz. Quando o promotor comete um crime, lógico, é um outro juiz, um desembargador, claro, que é uma instância superior, né, hierarquicamente superior, mas é um juiz de direito. Quando o promotor comete um crime, quem que vai apurar? Um outro promotor. No caso, um procurador de justiça, mas é um outro promotor. Quando o delegado de polícia comete um crime, quem vai apurar o delegado? Corregedoria, polícia. Um outro delegado. Quando a Polícia Militar comete o crime, tem que ser um outro oficial. Porque porque é mais técnico, conhece. E essa história de protecionismo que não existe esse papo. É isso que eu falei. Pelo contrário. É isso que eu falei da coragem. Os crimes militares, se a gente for ver pela lei, os crimes militares, eles têm o maior rigor da lei. Primeiro, coisa que para o trabalhador comum não é crime, para a gente é. Se o trabalhador comum descumpre uma ordem do patrão, ele pode ser mandado embora por justa causa. Mas aqui é preso, vai para o Romão Gomes. Porque é recusa de obediência, insubordinação, é crime. Outra coisa, os crimes militares, eles são todos de ação penal pública incondicionada. O que é isso para eu explicar para o pessoal? Aconteceu o crime, o Estado tem o dever de apurar, processar se for o caso e julgar. Aí fora, no mundo civil, os crimes são todos assim? Não. Existem crimes que se a vítima não quer processar,
Não tem processo. Uma lesão leve, por exemplo. Uma lesão culposa. A pessoa dispara uma arma sem querer em casa. Pega no filho. Uma lesão culposa. Se eu não quiser representar o filho ou não há persecução penal. Lógico, a arma tem que ser legal, né? Se for uma arma ilegal, ele vai responder pelo porte. Vai ter problema. Mas aqui, se houver um disparo acidental, pegar na perna, o policial é preso em flagrante. Porque não se aplica institutos benéficos da lei comum, da lei processual penal comum, à parte militar. Então, você vê que é até mais rigoroso do que alguns crimes do âmbito comum. Então, essa questão eu sou igual a você, eu penso literalmente igual a você. E hoje, me parece, com razoabilidade, com bom senso, penso que a grande maioria também pensa assim, de forma técnica. Quando você é julgado por alguém que já passou por aquilo, é o que você falou. Olha, peraí, eu fiz uma carreira ilibada. Eu fiz uma carreira íntegra, honesta. Será que não vale nada isso? Por que aquele meu semelhante também não fez, tinha que fazer? Graças a Deus é a minoria que eu falei que tem desconformidade, mas quando existir essa desconformidade, tem que tomar providência. Então, penso eu igual você e está caminhando bem. Quantos tenentes coronéis estão abaixo de você? Aqui são 8. Eu estou falando você porque eu tiro a liturgia do cargo normalmente quando eu falo até por juizado. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Zacarias, pelo amor de Deus, me chama pelo meu nome. Deus, é melhor, não. Claro, mas aqui, aqui realmente é o perfil do programa. Eu brinco assim, né? Eu brinco assim, entre eu e você não tem o princípio hierárquico. Não, mas o hierárquico... Aliás, essa era uma das perguntas que eu ia fazer também. Você acha importante a questão da... você acha que mudou alguma coisa ou continua a mesma... existe essa abertura mais informal, porque na tua época, quando você entrou, era bem mais rigoroso a PM. Sim. Hoje não, hoje você já dá mais abertura para se conversar e também queria, aproveitando para pôr o gancho, eu queria saber quantos tenentes coronéis você tem abaixo e se você se envolve em tudo, se tudo chega para você. Sim, são 8 tenentes coronéis que nós temos aqui subordinados ao nosso CPI, né? Dos 8 batalhões. São os 8 batalhões, cada batalhão é comandado por um tenente coronel. Tudo chega a mim. É lógico, existem as atribuições específicas. Então, o capitão tem a sua atribuição, o tenente lá tem a sua atribuição, o major, o tenente coronel que comanda o batalhão tem a sua atribuição. Evidentemente que a grande maioria das ações são operacionais pontuais, precisa chegar a mim. Só chega a mim o que é mais relevante. Aliás, quando chega aqui não é relevante, você pega no pé. Você está lá, o teu cargo está lá, você tem que resolver. Se for uma coisa boa, nós vamos elogiar todo mundo. Claro, Se for uma desconformidade, nós temos que cumprir a norma, né? Claro, isso aí, não se tenha dúvida. Mas são excelentes oficiais. Nós temos uma equipe, como eu falei, de oficiais de praças aqui do nosso CPI 3, dos batalhões da nossa região, muito bons. E essa abertura que você falou, eu achei uma abertura positiva. Eu penso assim, a abertura, sensacional, a informalidade essa não induz indisciplina. Na hora que tem que bater, bate, mas eu acho que tem que ser. Porque você traz o cara, sabe, pô, isso é sensacional. Tratar com respeito, tratar com urbanidade, tratar com humanidade, sempre foi o que a minha mãe me ensinou e que nós aprendemos hoje nos bancos escolares da Academia do Barro Branco, das escolas de formação de soldado. Acho que essa informalidade não induz indisciplina. Muito pelo contrário, aproxima o respeito entre as pessoas e a amizade. O grau de... É aquela história, puxa, eu vou pisar na bola com um amigo? É exatamente isso. Né, o cara fala, pô, o cara tá numa função, tal, eu não posso criar um problema para ele. O cara é meu amigo, me trata com uma elegância, tal. Isso também eu penso assim. Isso, e os oficiais que estão sob nosso comando também têm esse perfil. Isso é muito importante e a gente preza muito pelo clima organizacional. Porque o policial feliz, o policial num ambiente bom, positivo, a prestação de serviço junto à comunidade vai ser muito melhor. Ele vai se dedicar mais. Apesar que quando eu cheguei aqui na porta, eu falei, vai falar com quem? É brincadeira. brincadeira. Eu vim aqui entrevistar, vai falar com quem? Não, brincadeira. Mas então a gente procura trabalhar dessa forma. É lógico, nós falamos, os desvios ocorrem, mas é uma minoria. Em termos percentuais, né? Imagine só uma instituição com cerca de 80 mil profissionais. Então você tem um percentual ali de desvio, mas muito pequeno em relação ao montante de policiais que nós temos, a quantidade de profissionais que nós temos. Então é uma tônica nossa. Nosso comandante-geral também tem essa tônica e a gente vem trabalhando nessa
mudança de mentalidade, mas que já vem se consolidando, viu, Zaca? É algo que está se consolidando com o tempo já. Eu queria te fazer uma pergunta que também é meio polêmico isso, e isso aí se fala em tudo quanto é canal de televisão, e eu queria saber o que você pensa e o que você pode falar sobre isso. O policial está cumprindo a lei, acaba entrando em alguma operação que é meio complicada e tal. Ele ainda tem aquela história que ele tem que arrumar um advogado, essas histórias, tem isso ainda? Na realidade, os nossos policiais, eles fazem, na sua boa parte de associações. As associações que tem já tem essa defesa jurídica. Defesa jurídica. Né? Mas, em princípio, é algo que está sendo estudado pelo governo também, avançando-se aí na possibilidade da defensoria pública. Como tem a defensoria, poderia trabalhar... Prestar serviço. Sim. Porque, na realidade, evidentemente que aquelas hipóteses em que o policial age em razão da função. No exercício... Mas quando ele está na razão da função, que for uma coisa muito velha, eu acho que nem de advogado ele precisa, se os caras tiverem um pouquinho de... Entendeu? É que o advogado, pelo direito brasileiro, ele integra o processo, Exatamente, ele integra a investigação. Hoje, inclusive, o advogado, ele integra a investigação. E eu acho salutar. Eu acho isso Sabe o que eu aprendi? Sabe o que eu aprendi? Não sei se você vai concordar comigo. Tem algumas coisas que eu aprendi com meu avô, que era ligado ao Estado. Ele falava assim para mim, entra numa delegacia sem estar de terno para você ver o que acontece. Isso mudou muito, claro, mudou muito. Eu vi cada história já na vida que você nem imagina. E outra coisa, o cara que já entra numa delegacia com um advogado, já se vê que tem, eu penso também assim, se você não tem culpa no cartório, vai lá e põe a cara, pô. Mas, sim, mas o advogado, ele é importante por vezes, para até... Para poder passar, né, tecnicamente. Passar uma segurança para a pessoa que está precisando naquele momento. Não, a ordem é super importante. Aliás, hoje é dia dos advogados. Hoje é dia dos advogados, então eu quero parabenizar todos os advogados. E dia da televisão também hoje. Dia da televisão? Que dia legal. Da televisão. 11 de agosto é uma data importante, devemos guardar, né? Parabenizar todos os advogados, todos os profissionais, então, de imprensa, né? Até vou aqui parabenizar minha filha, né? Aproveitar que a minha filha é advogada, o meu genro lá. E todos os amigos, todos esses advogados, o direito precisa, as pessoas precisam da advocacia. É uma atividade muito importante, é uma atividade que é relevante para a democracia no Brasil. Eu queria que você deixasse algum recado importante que você poderia complementar a nossa conversa aqui. Olha, eu gostaria de agradecer, Zaca, todas as pessoas que estão nos ajudando aqui no comando do CPI-3. É uma missão empolgante, muito importante, desafiadora. São 93 municípios, como eu disse, quase 4 milhões de pessoas. E eu tenho tido bastante ajuda, bastante apoio, não só da nossa tropa, dos nossos policiais militares, dos nossos oficiais de praça, mas também da comunidade. A comunidade, tanto as forças vivas, as instituições, mas também as pessoas de um modo geral. Então eu quero deixar o meu recado aqui, que as portas da Polícia Militar estão abertas, é uma instituição que visa principalmente proteger a vida das pessoas, é a nossa missão principal, cumprir as leis e proteger a vida das pessoas. Sintam-se representados pela nossa Polícia Militar. Nossa Polícia Militar vai se dedicar, vai trabalhar muito. Os desvios que acontecerem, nós estaremos preparados para apurar, para verificar o que aconteceu e cumprir a lei. Mas, de antemão, os desvios são muito pequenos em face dos acertos. Então, a nossa população de Ribeirão e região, eu quero deixar aqui meu carinho e abrir as portas para vocês. Como eu sempre digo, né? As portas aqui estão abertas, sempre. A minha agenda é um pouco agitada, né, Zaca? Me perdoa que não deu até para marcar antes. Você foi até elegante, imagina. Mas qualquer quartel da Polícia Militar aqui da nossa região está à disposição. O telefone 190 é um telefone já consolidado no Brasil, no estado de São Paulo, na nossa região. Nós estamos com o Copom, que nós estamos investindo nesse Copom, vamos melhorar o nosso Copom para melhorar cada vez mais o atendimento. Então fica aqui esse recado do
Coronel Sansana e também do Marcelo, como pessoa, como cidadão, para ajudar todos. Esse é o coronel de Ribeirão Preto, pra vocês entenderem. Ele é isso mesmo, viu? Já tinha até me falado isso antes. Eu vou te fazer a última pergunta para encerrar literalmente. Para quem que o Marcelo Sansana, coronel, comandante hoje de Ribeirão Preto e região, entrega o cartão de visita? Olha, tem várias pessoas para entregar. Para quem você quiser. O cartão de visita. Eu vou entregar o cartão de visita para um profissional ligado à Polícia Militar, que integra a Polícia Militar, faz parte da Polícia Militar, mas num outro ramo, num outro segmento. Pouca gente sabe que o Corpo de Bombeiros integra a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros, sensacional esses ele caras. faz parte da Polícia Militar. Os bombeiros são policiais militares. E aqui em Ribeirão Preto, nós temos um comandante de batalhão. Falo batalhão, lá é sub-GB, subgrupamento de bombeiros. Ele é bom de conversa? Vamos entrevistar ele. Que faz um excelente trabalho e que eu torço muito para que seja coronel do bombeiro no futuro. Ele é tenente-coronel, eu torço para que ele seja coronel, um grande irmão, um grande amigo, né? Eu falei, tem vários aqui. Eu cito o Dr. Jorge, é um que eu cito, você já o entrevistou. Diretor do DEINTER de Ribeirão Preto. O diretor do DEINTER, o Arthur, o Diógenes, da Polícia da Técnica Científica, não sei se você teve o privilégio de entrevistá-los. Não, ainda não. O Jorge sim. Duas excelentes pessoas, profissionais aqui da nossa região. No Judiciário nós temos muitos juízes, amigos no Ministério Público, na Prefeitura, na Câmara Legislativa, não só de Ribeirão, como eu disse, da região. Mas eu acho importante, o bombeiro de Ribeirão vem fazendo um excelente trabalho. E o Tenente-Coronel Leal, que é o comandante, que está esperando aí ser promovido a coronel, eu espero que seja, e que faz aniversário no dia 19. Salvo engano, faz aniversário em breve aí. Então você vai fazer essa ponte aí, eu vou entrevistá-lo. Seria muito importante o trabalho que o bombeiro presta para a nossa cidade, para a nossa região. Sem edição, hein?